Pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja correndo na mais absoluta paz e saúde para cada uma de vocês. Eu queria pontuar nesse vídeo algo muito recorrente dentro da história, que é observar esse mundo ocidental da qual nós fazemos parte a partir da existência das cidades-estado gregas, perdão. Então, observar esse universo grego é pontuar aqui que a região da antiga Grécia e da própria Grécia atual é uma região extremamente acidentada geograficamente, ou seja, se pontuarmos a existência de montanhas, de vales, de desfiladeiros, então essa é uma das marcas registradas do solo grego. Então, seria comum, estaria dentro do universo de possibilidades as chamadas diásporas, ou seja, dispersões, saídas. Uma primeira diáspora acontece com a chegada dos povos dóricos na região do Peloponeso, que fica ao sul da Grécia. Então, gravem bem esse nome, Peloponeso. Então, a chegada dos dóricos, que dominavam o ferro, que eram extremamente militarizados e organizados, essa chegada acaba expulsando os gregos, os antigos ocupantes daquele território, jônios, lócrios. Então, a chegada desses dóricos expulsa os jônios e quem resolveu combater esses dóricos ou virou escravo ou morreu. Então, aqueles que aceitaram o predomínio dos dóricos acabaram se transformando em cidadãos de segunda categoria dentro de Esparta. Então, a chegada dos espartanos provoca essa dispersão. Outros elementos estão relacionados à decadência do sistema produtivo de alimentos, etc. Ou seja, há dispersões. Então, entender a Grécia Antiga é pontuar a formação de cidades autônomas entre si. Então, os textos apontam 166 cidades-estado na Antiga Grécia. Então, essa configuração que a Grécia acaba ganhando, ela e correlacionando-se às cidades-estado, então 166 cidades-estado autônomas entre si, com alguns elementos em comum, e um deles é a língua. Então as cidades tinham suas próprias leis, as suas regras, os seus costumes, os seus deuses. Um elemento essencial da antiga Grécia é o politeísmo, é a crença em deuses mitológicos. Então diversos deuses, um deus para cada situação, um deus para o mar, um deus para a guerra, um deus para a agricultura e assim por diante. Então, o mundo grego ele é formado a partir de elementos pensados por um poeta chamado Homero, que teria ditado duas obras, a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia contando a vida de Ulisses ou Odisseu, ou seja, essa predominância de valores gregos, de elementos como coragem, inteligência e assim por diante. E a Ilíada pontua a história de um herói chamado Enéas. Então esse universo homérico, ele traz um primeiro elemento para se pensar como se estruturou elementos da cultura grega, ou seja, educação, caráter, ética. Então, evoluindo dentro desse modelo de cidades-estado que vão surgindo a partir dos genos, que seriam as estruturas, as menores estruturas da sociedade grega. Então, de genos evoluir-se-ia para frátrias, das frátrias para as tribos, das tribos para cidades-estado. Então,
a cidade-estado ela é produto de consequentes e sistemáticas ações do povo grego. Então, duas cidades-estado se sobressairiam em meio a 166. Isso não significa que as outras não tivessem importância. Então, Atenas é uma cidade formada a partir dessa ideia de pastores, de uma agricultura rudimentar, mas Atenas tinha um elemento importantíssimo, que ela é uma cidade que lá onde existiam portos naturais, ou seja, então em Atenas se forma o que se conheceu ao longo do tempo como a talassocracia, ou seja, um modelo de Estado baseado no poder marítimo. Então, Atenas é uma cidade inicialmente agrícola, mas que vai evoluindo naturalmente para comércio. Então, o comércio ele diferencia Atenas das outras cidades gregas, como Esparta, por exemplo, pelo fato do contato com o outro. Então, é natural que as classes rígidas em Esparta, que é uma cidade agrária, que é uma cidade guerreira, ela é voltada para certos valores, fechada sobre si mesmo, sobre si mesma. Então é comum os espartanos serem lacônicos, falarem pouco com os estrangeiros, eles serem militarizados ao extremo, ou seja, o poderio espartano ele é permeado pelo militarismo e um outro elemento de Esparta é a xenofobia, ou seja, o medo, o ódio, aquilo que é diferente. Então, movimentos como o nazismo do século XX, eles trazem consigo esse ódio, esse temor com relação ao que é o outro e o que o outro venha, de certa forma, deixar a minha sociedade estável, mais instável. Então, Atenas, a tendência natural de Atenas é ser uma cidade mais voltada para as inovações pelo fato do contato com os outros. Esparta, porque se fechou em si mesma, acaba, de certa forma, criando elementos onde a presença do outro causa estranhamento. Então, seguindo essa ideia, as diásporas elas fazem os gregos se expandirem por diversos locais da Europa hoje, principalmente no sul da Itália, o que nós conhecemos como um elemento de transição entre Ocidente e Oriente, que seria a Turquia, expandiram-se para Macedônia, expandiram-se para diversos locais. Então as diásporas gregas, elas forçam essa constante movimentação. Então, Atenas e Esparta se sobressaindo com relação às outras cidades-estado. Então, só que um elemento disjuntivo, um elemento complicador é a invasão persa oriunda do que a gente conhece hoje como Irã, atravessando o Oriente Médio e chegando aos portos gregos. Então, esse confronto entre o mundo persa militarizado e o mundo grego disperso em cidades-estado provoca o que historicamente ficou conhecido como as chamadas guerras médicas. Então os persas eram chamados de medos, por isso o nome médicas. Então guerras médicas, guerras entre gregos e persas, começaram por volta de 500 a.C., século 6, e terminaram de certa forma em 448 a.C. Então, algumas vitórias persas, algumas vitórias gregas importantes em Salamina, que é uma cidade portuária, e em Plateia e Maratona. Então, o próprio nome daquela competição olímpica maratona vem dos 42.500 metros que um soldado ateniense correu para chegar em Atenas e falar da vitória. Então, guerras médicas, guerras entre gregos e persas.
Terminadas essas guerras médicas, a preponderância, o poder na Grécia passa para as mãos de Atenas. Atenas controlava uma liga comercial, marítima e militar chamada Liga de Delos. Então essa Liga de Delos, ela tem em Atenas o principal vetor. O crescimento de Atenas, a hegemonia ateniense incomodava os espartanos. Então os espartanos criaram a chamada Liga do Peloponeso. Liga do Peloponeso, Esparta. Ao sul, Liga de Delos, Atenas. Então, do confronto e dos interesses espartanos e atenienses, ambas as cidades-estados à frente das respectivas ligas, descambaria para a chamada Guerra do Peloponeso, que aconteceu entre 431 a.C. e 404 a.C. Então essa Guerra do Peloponeso, ela fragmentou ainda mais a ideia da Grécia, de uma Grécia unida. Então a Guerra do Peloponeso, ela trouxe como produto uma vitória espartana e a destruição de boa parte dos navios da frota ateniense. Então, a Guerra do Peloponeso, ela destruiu plantações, ela destruiu o comércio. Então, falar da Guerra do Peloponeso é falar da vitória espartana. Mas nada em história é linear, ou seja, apesar de Esparta ter vencido a Guerra do Peloponeso, ela também sai muito debilitada. Então, isto abriria posteriormente a possibilidade de invasão de Atenas, de Esparta e das cidades gregas por uma outra cidade, por um outro modelo chamado Macedônia. Então, Filipe, na Macedônia, invade a Grécia e para completar esse serviço, Alexandre expande ainda mais os domínios macedônicos. Então, Alexandre Magno, filho de Filipe, rei da Macedônia, ele invade a Grécia e depois invade, aí no caso, Filipe, propriamente dito, as cidades-estado grega, algumas delas, e Alexandre expande muito mais isso, ou seja, Alexandre não se contenta só com a Grécia, Alexandre invade o Oriente Médio, a Turquia, Alexandre invade o Egito, tanto é que uma das cidades mais importantes da antiguidade chama-se Alexandria, e Alexandria está no Egito, uma das bibliotecas mais espetaculares criadas pelo ser humano acontece em Alexandria, ou seja, estava em Alexandria. Então, Alexandre, ele é o vetor do chamado helenismo. Se te cobrarem numa prova, se te cobrar no vestibular, o que é o helenismo? O helenismo é a fusão de um pensamento, de elementos de cultura grega com elementos de cultura oriental. Então, não acreditem vocês que o Oriente não tem cultura. O Oriente era extremamente culto. As primeiras universidades da face da Terra que a gente conhece surgiram em cidades do Oriente Médio. Então, o Oriente, ele é importante, o Oriente ele traz conhecimento, tanto o Oriente Médio quanto o Oriente Distante, Índia, China e Japão. Então, Alexandre, ele é um elemento que funde mundos díspares, ele funde conhecimentos de um mundo grego clássico. Alexandre foi aluno de Aristóteles, que vocês, creio, já devem ter visto em filosofia. Então, Alexandre traz consigo elementos da cultura grega, mas ele faz os seus principais generais se casarem com herdeiras de tronos e de impérios do Oriente e do Norte da África. Então, Alexandre, ele é o vetor entre um mundo grego clássico, uma cultura grega que de certa forma é o berço da cultura ocidental. Alexandre funde esses dois mundos. Ele funde o mundo oriental, os conhecimentos orientais, a filosofia oriental e a filosofia ocidental. Então, pessoal, em linhas muito breves, numa pincelada muito rápida, este elemento,
este seria um resumão de Grécia. Então, pensou em Grécia, pensa em cidades-estado. Pensou em cidades-estado, pensa em Atenas e em Esparta. Atenas, uma cidade voltada para o comércio, Esparta, uma cidade militarizada, xenófoba, lacônica, uma sociedade guerreira, uma sociedade onde a covardia não é aceita. Se você fosse um covarde em Esparta, era melhor sumir de lá. É melhor você desaparecer da cidade, porque a sua família não seria reconhecida por mais ninguém. Então, Atenas, uma cidade voltada para o comércio, Esparta, uma sociedade agrária, uma cidade fechada. Então, em grosso modo, pontuem isso aí, observem isso. Rapidamente eu queria falar da felicidade em ler os textos da atividade que eu tive ao ler os textos da atividade 4 que vocês me mandaram. Fiquei muito feliz com alguns textos que estavam lá, eu achei espetaculares, de uma riqueza imensa. Então agradeço muito a vocês, espero ter colaborado com algo, saibam que vocês são muito importantes para a minha disciplina e para mim, certo? Muito, muito obrigado.